Então hoje eu tive esse desejo no coração antes de nós lermos Provérbios 28, que é o texto que nós vamos ler hoje na sequência do Reavivados por Sua Palavra. Vamos buscar o Senhor em oração? Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Mas agora nós queremos pedir uma bênção sobre as famílias. Há tantas famílias se desestruturando, tantas famílias com brigas entre pais e filhos, entre esposo e esposa. E nesse momento, ó Pai, toca no coração de maneira muito especial daqueles que precisam da Tua bênção, daqueles que precisam da Tua paz, daqueles que precisam da Tua harmonia, daqueles que precisam do Teu cuidado. Provérbios fala tanto de família e nós queríamos, ó Pai bondoso, receber uma bênção especial sobre a nossa família. Dá-nos segurança, certeza e a proteção do Teu Santo Espírito. Entregamos agora, Senhor, tudo o que temos e somos nas Tuas mãos para ouvir e receber as Tuas bênçãos para entender a Tua palavra. Amém. Muito bem, vamos a Provérbios 28. Provérbios capítulo 28 trazem lições diversificadas. É um capítulo que fala de contrastes, com ênfase em questões políticas, nas questões econômicas e também ele fala aqui do ambiente doméstico. Então nós vamos, como fazemos aqui geralmente, citar alguns versículos que eu selecionei, que falaram ao meu coração e que certamente podem falar ao seu coração também. Obviamente que eles não excluem, você sabe disso, a sua comunhão pessoal e a leitura particular que você deve fazer das Escrituras Sagradas, porque quando você ler Provérbios 28 sozinho, você e Deus, você pode ouvir a voz de Deus e Jesus pode falar particularmente a você através de um versículo bíblico em especial. Bom, eu destaquei aqui o verso 6, por exemplo, que diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Ou seja, o que ele está falando aqui é de honestidade, o que ele está falando aqui é de integridade, é da maior necessidade do mundo, a necessidade de homens honestos, de homens íntegros, de homens puros, de homens que permaneçam fiéis e firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus, de homens que façam aquilo que é certo, como a bússola é ao seu polo correta. Então, integridade, justiça, honestidade são os valores apresentados aqui em Provérbios, no capítulo 28. E não é esse um dos maiores valores, uma das maiores necessidades que nós sentimos em nossos dias hoje? Principalmente no ambiente em que vivemos, em que há tantas denúncias de corrupção, tantas denúncias de pessoas roubando aquilo que pertence às outras pessoas, tantas pessoas sendo denunciadas por fazerem o que é errado. É nesse ambiente que Provérbios clama pela honestidade. Provérbios 28 clama por pessoas corretas, por pessoas íntegras que entregam o coração a Deus e se dispõem a ser usados por Ele e a fazer o que é certo. Outro verso que eu destaquei no capítulo 28 é o versículo 7, por exemplo, que diz: o que guarda a lei, ele é um filho prudente. A palavra guardar, ela me lembra de Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, né? Aquele que ouve e aquele que guarda as coisas nela escrita, porque o tempo está próximo. Então, ler a Bíblia é importante, ouvir a Bíblia é importante, mas guardar no sentido de praticar, de colocar em prática, é muito importante. É por isso que esse versículo que nós acabamos de ler, ele está em conexão com outro verso bastante conhecido de Provérbios 28. Esse verso, que é o versículo 7, está em conexão com, por exemplo, o versículo 13 e o versículo 9. Vamos dar uma olhada? O verso 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, o que ele está falando aqui não é que aquela pessoa que, por exemplo, está em pecado, vai pedir perdão pelos pecados e tal, ela não será ouvida. Não é isto. O que o texto está dizendo é que tem muitas pessoas que querem até orar, ou querem receber as bênçãos da oração, ou querem receber as bênçãos de Deus, mas não estão dispostos a serem obedientes e a obedecer os preceitos do Senhor. Ou seja, aquela pessoa que quer para si, mas não está disposta a retribuir. Aquela pessoa que quer receber de Deus as coisas boas, as bênçãos materiais, geralmente são materiais ou de saúde, mas ele não quer retribuir com amor, com fidelidade.
É por isso que Jesus disse lá em João, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a guarda dos mandamentos não salva ninguém. O que nos salva é a graça de Cristo. No entanto, como retribuição a Jesus por tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário, por tão grande amor demonstrado por mim diariamente através da intercessão, por tão grande amor que Jesus demonstra por mim ao prometer que Ele vai voltar, por tudo isso, eu devolvo a Ele fidelidade, eu devolvo a Ele integridade. Então o texto diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, aquele que não quer ser fiel, aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, esse até sua oração será abominável. E aí então vem o versículo 13 que diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que o texto aqui está falando é que a prosperidade espiritual é impossível para aquela pessoa que acaricia o pecado. O que o texto está dizendo aqui em Provérbios, capítulo 28, é que há perdão para aquele que confessa os seus pecados, mas aquele que não confessa, aquele que deliberadamente peca, sabendo que está errado, sabendo que aquilo que ele está fazendo não está correto, ele vai colher as consequências da sua própria decisão. Quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, por exemplo, vamos ler junto o que está escrito lá em Atos capítulo 3, verso 19, eu até marquei aqui. Atos 3 diz o seguinte, no versículo 19, está aqui, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Deus tem prazer, vontade, desejo e intenção de perdoar os nossos pecados. O que nós precisamos fazer é a nossa parte, ou seja, tomar a decisão de ir a Ele confessando os pecados, reconhecendo os nossos erros, pedindo ajuda para sermos fiéis. E Ele vai nos perdoar, mas Ele vai também nos ajudar. Porque esse nosso Deus é maravilhoso. Ele não apenas perdoa, Ele ajuda. Ele não apenas ajuda, mas Ele toma pela mão, Ele fortalece aquele que se dispõe a fazer aquilo que é certo. Outro texto que destaquei aqui do Provérbios, capítulo 28, é o seguinte, é o texto que diz assim, o que desvia os retos para o caminho mau, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Ou seja, o que o texto está falando é que o ímpio não ganha nada com a maldade que ele faz. E que, como eu disse agora há pouco, ele colhe aquilo que ele plantou. Ele vai colher os resultados, as consequências das escolhas ou das decisões ou das atitudes que ele tem praticado. Outro verso que eu quero mencionar para você, de Provérbios 28, é o que está escrito aqui no versículo 14. Veja comigo, pega a sua Bíblia ali, acompanhe comigo na sua Bíblia, creio que você já está fazendo. Diz assim, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Duas palavras eu quero destacar aqui. A primeira palavra é a palavra constante, porque Deus quer que nós sejamos perseverantes na busca, no contato com Deus. Não adianta você orar hoje, amanhã não orar. Orar depois de amanhã e depois não orar. Lê a Bíblia hoje, mas depois não ora. Ou seja, você é inconstante na busca do conhecimento de Deus. Nós precisamos ser constantes, perseverantes. Essa é uma característica que ela é apresentada nas Escrituras. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, você já sabe, diz o seguinte, no versículo 12, diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse também diz, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança é uma das características do povo de Deus. Vêm os problemas, vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm as discórdias, vêm os problemas nas famílias, mas o fiel é perseverante, o fiel é constante na busca de Deus. Assim, você pode vencer, assim a sua família será abençoada, assim você será vitorioso. Mas a Bíblia diz mais, nesse verso que eu li. Ele diz então aqui, feliz é o homem constante, mas ele também diz, o que endurece o coração cairá no mal. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso coração.
Você lembra de Hebreus capítulo 3? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por exemplo, se eu abrir a Bíblia ali em Hebreus, no capítulo 3, há um verso que eu quero destacar para você de maneira bem forte. Vamos ver juntos ali, ó. Hebreus capítulo 3 diz assim, ó, no verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o Espírito Santo está falando ao nosso coração. O Espírito Santo está falando ao seu coração agora. Ele bate a porta da sua vida. Cabe a você abrir essa porta, porque essa porta só tem fechadura pelo lado de dentro, porque Deus respeita a sua vontade. Deus respeita você. Então Ele está batendo, Ele está dizendo, filho, abre a porta do seu coração. Por favor, eu quero entrar, eu quero transformar a tua vida. E quem está em Cristo é uma nova criatura, mas cabe a você tomar a decisão. Cabe a você dizer, sim, Jesus, eu não quero endurecer o coração, eu não quero cair no mal, eu quero ser constante na oração, eu quero ser constante na leitura da Bíblia, eu quero ser constante no conhecimento e na comunhão com o Senhor. Vamos fazer isso, meu amigo. Eu quero orar por isso, por você agora. Vamos buscar a Deus? Querido Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor fala no nosso coração. Ajuda-nos a não endurecermos o nosso coração. Ajuda-nos a orarmos mais, a sermos mais constantes, mais perseverantes na busca do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis constantemente. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.